desafio muito grande, porque é a Santa Palavra, né? E peço aos irmãos que orem pela minha vida, né? Para que flua aquilo que o Senhor quer falar, né? Aos nossos corações, amém? Talvez se eu não abrisse mais a minha boca, tantas palavras foram faladas aqui, né? Tão lindas sobre a Páscoa. Mas amém. É difícil porque a gente sai da nossa zona de conforto, né? Tá aí sentado, ouvindo e tá aqui, todo mundo orando. Mas a gente tem que enfrentar, né? Porque a palavra, ela precisa ser ministrada, precisamos ser usados pelo Senhor, amém? Então, que você também possa ter esse empenho, né, em perpetuar a palavra do Senhor, amém? Onde você estiver. Esse é o nosso papel. Queria pedir à igreja que abrisse em 1 Coríntios 5, 7. Amém? Limpai, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Né? Em algumas versões na NVI fala que ele é o Cordeiro Pascal. Então, de início, né, eu queria apenas falar dessa segunda parte do versículo, que é quando Paulo, né, um grande propagador do Evangelho, ele traz uma luz daquilo que teve, né, no Antigo Testamento, desde Moisés, que era a celebração da Páscoa, da maneira como eles iniciaram, né, o ritual. E aqui Paulo, né, ele traz uma luz, né, de uma perspectiva muito maior, né, do que acontecia, né, do que era para vir, do que era para acontecer, do plano maior que tinha para acontecer, que era a concretização do que seria a Páscoa, que Jesus era o nosso Cordeiro. E para entender, né, como Cristo seria esse Cordeiro Pascal, é importante a gente entender como que essa Páscoa era celebrada no Velho Testamento. Eu vi que nas apostilas, né, das células foi tratado muito sobre isso, parte de simbologia, né, de como era a história no Antigo Testamento. Então tinha toda aquela ceia, aquela alimentação, aquelas ervas amargas, o cordeiro, né? Eles passavam 7 dias na extensão da Páscoa, que era a festa dos pães asmos, né? Acredito que vocês tenham acompanhado nas revistas da célula. E hoje, né, essa festa não é mais assim, né? Eram símbolos que se cumpririam no ato de Jesus na cruz, né? Cristo, no caso, que é a nossa Páscoa hoje. E aí eu queria que nós possamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 12, para a gente ler um pouco sobre a primeira Páscoa do povo de Israel, amém? Êxodo 12, vamos ler do 1 ao 11. Amém? O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho
ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade de cada um que puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. E na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e em cima das portas. Algumas versões falam as ombreiras das portas, das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça e as pernas e os miúdos, será assado na panela, na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Então, aqui, o Senhor Deus deu um direcionamento e os israelitas tinham que cumprir esses passos, essa orientação. Que no 10º dia, ele tinha que pegar o cordeiro para si, e o cordeiro sem mácula. Cada casa, ou podia compartilhar se a casa fosse pequena. E no 14º dia, então 4 dias depois, no final da tarde, então tinha dia, tinha hora, tudo estava alinhado. E aí sacrificam. E aí ele dá ordem para comer os pães asmos, que eram sem fermento, as ervas amargas, comer rapidamente, porque eles tinham que estar preparados para a jornada que eles iam seguir. Eles iam seguir depois que viesse a praga, para uma peregrinação. Então eles já tinham que comer rapidamente, estar pronto para seguir essa jornada. E o sangue do cordeiro, eu quero dar uma ênfase nisso. O Joel até comentou aqui hoje sobre esse sangue do cordeiro nas ombreiras da morte. Das portas. Nervosa. Segurando aqui a mão, calma para mim. Então, assim, eu lembrei que desde pequena a gente sempre tem o hábito de falar, às vezes aleatoriamente, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, É um hábito muito comum, que a gente tem. Mas é uma frase aleatória que ela tem um grande poder, que existe uma base bíblica que a gente tem uma representação espiritual, Então, aquelas casas, daquelas famílias que estavam marcadas com o sangue do cordeiro, por ali naquela casa não chegaria a mortandade, porque mais no 12 e no 13 fala da praga que ia chegar e ia matar todos os primogênitos, inclusive animais. E não só isso, ele ia matar até os animais, e ainda acabar com os deuses falsos que tinham no Egito. Então Deus ia provar que ele era Deus nesse momento, Ele ia dar essa propriedade. Então, é uma representação espiritual que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quando eu e você, como eles cumpriram tudo que o Senhor deu a Moisés. Eles obedeceram. E por estar sob obediência, eles fizeram isso. E quando o anjo da morte fosse chegar ali, ele ia ver essa casa protegida pelo sangue do cordeiro. E a morte não ia chegar àquela casa. Então existe um poder, um poder no sangue de Jesus. Eu e você, quando nós obedecemos e seguimos, eles obedeceram. Eles não deixaram para lá, eles obedeceram. E essa celebração, mais posteriormente vai falando, é uma celebração de estatuto perpétuo, Então, é um evento histórico, Essa foi a primeira Páscoa. A primeira Páscoa do povo de Israel foi essa. E eles tinham esse momento, assinado na revista que até a pastora imprimiu, pastora da célula, sobre isso, que assinava um novo começo para o povo de Israel. E o propósito disso era lembrar eles, desse livramento do Egito,
mediante esse ato redentor de Deus. Amém? E agora eu quero chegar no ponto Jesus. Quando a gente lê lá em Lucas, eu vou ler, não precisa abrir, Lucas 22, 1 e 2, faltava pouco para a festa dos pães asmos sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Então, nesse momento, não foi uma coincidência, era um propósito. Aquilo que aconteceu na primeira Páscoa era uma sombra daquilo que estava para acontecer, que era o grande cordeiro pascal que Paulo falou. Então, nesse momento aqui, a gente encontra que o plano que Deus tinha para salvar a humanidade desse pecado que estava desde Adão, porque o salário do pecado era a morte. E nessa situação de Paulo, quando ele fala nessa segunda parte do cordeiro pascal, primeiro ele está exaltando a igreja, mas quando ele chega aqui, que ele fala dessa parte que eu quero abordar agora, a gente encontra um alinhamento da palavra de Deus, algo que aconteceu em Moisés, ali a sombra vai acontecer algo maior. Então, assim, é um alinhamento, onde nós encontramos uma convergência bíblica, que chamam os estudiosos. É quando a palavra de Deus, o próprio Jesus disse em João, examinar as escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, toda a palavra, ela se converge em Jesus, ela chega em Jesus. Podemos ver, assim, cada cuidado, cada detalhe, fazendo os estudos, eu vi se a gente for ler Marcos, que eu não queria trazer assim mais específico, mas em Marcos 20 ele vai detalhando, então, cada detalhe do que Deus disse para Moisés ali no 10º dia, no 14º dia. Então, todos esses detalhes, eles são símbolos e tipologias que chegariam até Jesus. Então, a Páscoa, ela anunciava a obra redentora de Cristo. Essa era realmente a Páscoa. E existiam essas figuras proféticas, que aconteciam lá no Êxodo, nesse momento, e que elas iriam convergir em Jesus. Quando João Batista, por exemplo, olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí a gente vê, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Lá em Êxodo 12:46 fala assim: vocês já comerão uma só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora de casa, nem quebrem nenhum osso. Na cruz, quando eles tinham que quebrar, eles quebraram os ossos deles, mas de Jesus não foi quebrado. Então, tudo isso era esse alinhamento que eu estou falando, de entender que tudo que aconteceu lá era o que ia acontecer com Jesus. E aí a gente faz um paralelo, Então, lá eles estavam livres do Egito, a gente olha para Faraó e vê como a figura do Satanás. Então, a gente vê como antes eles eram livres, ficaram livres do Egito. E agora, com Jesus, com a morte de Jesus e a ressurreição, ficaremos longe da condenação do pecado. Então, Jesus entregou a sua vida em redenção. Foi uma aliança, foi um compromisso que Ele assumiu comigo e com você. Existia o salário do pecado, ele é a morte. Então, a consequência do pecado seria a morte. Mas quando a gente lê lá em Salmos 49, 7 e 9, diz assim: nenhum deles, de modo algum, poderia remir a seu irmão ou dar Deus o resgate, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Então, eu não posso morrer pelo meu pecado. Você não pode morrer pelo seu pecado. Não poderia. E eu também não poderia morrer pelo pecado do meu irmão, porque se eu morrer em pecado, eu estaria condenado eternamente. Não tem lógica nisso. Precisaria haver um cordeiro sem mácula, sem pecado para isso. Então, assim, foi não foi só um perdão dos nossos pecados, Quando fala em Colossenses 2, 12 e 13, ele diz assim: pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados por Ele, por meio da fé, por grande poder mesmo, Deus o ressuscitou. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, porque eram não-judeus e não tinham lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os seus pecados.
Então ele perdoou e ele nos fez ressuscitar juntos com ele. Então era um jugo do pecado e foi estabelecida a justiça de Deus, né? Ele fez maldição para que nós pudéssemos ser bênção. Ele se fez morte para que nós tivéssemos vida. Então tudo isso que ele fez, ele nos comprou e foi uma moeda de troca. E a moeda de troca é a vida dele. E o sangue que ele precisava ser derramado, né? E a partir desse momento, quando nós aceitamos esse Jesus, nós confessamos a Jesus e reconhecemos e cremos, nós passamos a ser lavados e recebemos esse ser de propriedade. Porque antes era propriedade dele, agora somos propriedades do Senhor. Então houve uma troca. Escravos do pecado e agora escravos de Deus, mas Deus nos trata como escravos. E lá em 1 Hebreus 9:22 fala sobre o fato de que sem derramamento de sangue não haveria perdão. Então havia uma maldição na humanidade. Ela havia, desde Adão ela acontecia. E a morte de Jesus fez com que todos nós recebêssemos essa vitória, né? E o sangue, ela nos deu uma vitória do reino espiritual, né? E ele tinha todo esse poder. Ele decidia quando ele ia morrer. Quantas vezes nós vemos os relatos desses evangelhos que tentavam pegar ele e tal, mas ele tinha hora. Tinha um momento, né, que deveria acontecer realmente. E ele decidiu isso, quando ele, no último momento, entrega a mim e morreu ali. Ele decidiu que a morte era ele que decidia isso. Ninguém decidiria isso. E Jesus, né, quando ele morreu para nos dar a vida eterna, né, para que nós crescêssemos. Então, assim, essa ação de Deus na Páscoa, ela fala de redenção nessa cruz. Ela fala de redenção, ela fala. Ela fala de salvação, ela fala. Mas algo também ela fala. Ela fala de uma derrota do reino das trevas. Ela fala de uma vitória esmagadora contra o reino das trevas. É algo que, quando ele fala lá em Colossenses 2,15, e despojando principados e potestades, príncipes e potestades, poderes, porque o ser espiritual, né, os demônios também têm hierarquia. Então, todos esses seres, né, também foram humilhados, né? Eles receberam desprezos quando teve o triunfo dele na cruz. Então, depois que aconteceu toda essa prisão, né, o povo de Israel passou mais de 400 anos lá em Êxodo 12, 41, 42, ele fala, né, que eles passaram mais de final dos 430 anos, né? Então, assim, foram muitos anos que eles passaram aprisionados, né, no Egito. E eles confiaram, eles seguiram, né, em obediência naquele momento. E existiam alguns benefícios que o povo de Israel recebeu quando eles saíram do Egito. E um deles foi a provisão sobrenatural. Porque a gente vê que quando tem Êxodo 12:35, deixa eu ler aqui só para... (12:35, 36). Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme as palavras de Moisés. Pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim despojaram os egípcios. Então, eles não saíram de mãos vazias. O Senhor deu a provisão, uma provisão que foi sobrenatural. Outra coisa que o povo de Israel teve foi uma direção divina. Porque lá em Êxodo 40, 36, 38, fala da nuvem. Quando era a nuvem saía, quando a nuvem ficava, eles ficavam. Então, assim, existe um direcionamento. Então, quando nós estamos sob a obediência do Senhor,
Existe um direcionamento que o Senhor nos envia. Nós não estamos andando só. Nós não nem caminhamos com eles, tiveram essa provisão, nada nos faltará. Eles tiveram essa direção, porque estavam em obediência. E eles tiveram uma proteção também. Porque quando aconteceu, por exemplo, que os egípcios, eles se arrependeram de ter deixado eles caírem, quando eles saíram atrás dele, eles foram aniquilados, porque o mar fechou e eles morreram. Então houve uma proteção do Senhor ali, eles andaram pé enxutos e chegaram até o outro lado. E concluindo, nós precisamos ter um posicionamento na nossa fé para ter essa libertação completa. Toda pessoa que decide andar em comunhão com Cristo, em aliança, rendendo a sua vida aos pés do Senhor, isso lhe traz benefícios. O pecado é perdoado, a vitória sobre o reino das trevas, você é propriedade exclusiva do Senhor. Quando você decide crer, a guerra não terminou ainda. A vitória ela já pode ser conquistada, mas precisamos nos manter firmes, Quando eu li 1 Coríntios 5, na primeira parte do versículo, ele está dando uma exortação ao povo, e ele diz assim: joguem fora o fermento velho do pecado. Então, assim, aqui, esse pão sem fermento, então, que foi o da festa dos pães asmos, nada mais era do que uma festa de santificação. Então, nós precisamos nos santificar. Então, quando nós cremos em Jesus, não adianta nós continuarmos numa vida de pecado. Se Ele morreu para nos resgatar de um pecado, então não tem lógica nós vivermos no pecado. Se Ele já nos resgatou desse pecado, não existe lógica. Ele resgatou a gente do pecado. E aí a gente quer continuar no pecado? Não, a gente tem que permanecer firme. Existe um padrão que eu e você precisamos nos ajustar, eu não tenho como buscar ser santo em mim mesmo, Isso aqui foi uma citação que eu lembrei, do livro do John Bevere, Kryptonita, que ele fala assim, que a santidade não é um fim em si mesmo, mas uma porta que nos leva à intimidade com Deus. E aí, ou seja, eu não posso buscar ser santo em mim, por mim. A minha santidade, ela tem que ser uma porta para que eu tenha acesso a conhecer mais Jesus. Porque o pecado é como água e óleo. A gente aprende, na química, água e óleo, elas não se juntam. Se você botar as gotinhas de óleo numa água, elas não vão se juntar. E você não pode. Por que eu estou falando sobre isso? Porque faz parte dessa festa dos pães asmos. Porque faz parte dessa celebração da Páscoa. Você precisa buscar essa santificação. Então a morte, a redenção, ela não permanece no pecado. Então, para que nós possamos celebrar a Páscoa, isso também inclui manter sem o fermento, sem o pecado. E o amor de Jesus pela obra que Ele fez por mim e por você não acabou. Aquilo que o Senhor fez por nós lá no Calvário, Ele precisa ganhar corpo. Ele precisa ganhar um sentido e uma expressão. A nossa forma de viver, a nossa forma de andar como cristão, a nossa forma de viver no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família. Tudo precisa se alinhar em Jesus. Foram tantas coisas lindas, acredito que hoje a gente pode ter visto tantas coisas que Jesus fez por nós, por amor. Por amor. E quando nós amamos a Ele, Ele fala assim lá em João 14:21, aquele que tem meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a Ele. E aí eu te pergunto, como está o seu amor por Jesus diante dessa obra redentora?
Eu poderia chegar aqui e mostrar para vocês aquele vídeo do Paixão de Cristo. Eu poderia falar de tudo aquilo que a gente sabe, que a gente, por exemplo, que todo dia de Santa Ceia a gente celebra um dia de felicidade pela ressurreição de Jesus. Mas eu queria trazer algo que começou, que se alinhou, para chegar até aqui hoje e dizer: você sabe que Jesus morreu por você, mas não basta crer, não basta saber. Você precisa viver, porque como ele falou aqui, o que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E ele vai se manifestar através de mim e de você. E diante de tão grande amor, tudo precisa estar alinhado na nossa vida. Lá em Marcos 12:30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então ele pede para que nós o amemos de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com tudo que nós somos. O nosso andar e o nosso caminhar, ele precisa exalar esse amor por Jesus. Nos últimos dias, muitos amores vão se esfriar, isso está na palavra. E depende de mim e de você tomar essa postura dia após dia, de arder, de queimar e entender: Jesus fez tudo isso. Foi algo tão grandioso, algo tão maravilhoso, e às vezes nós passamos desapercebidos. Então eu e você precisamos entender: amar ao Senhor de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Então não é sem pensar, não. Você e eu, ele nos deu a cabeça para pensar. E essa canção que vai ser ministrada, ela tem a ver com esse amor. Queria que você baixasse a sua cabeça, que nesse momento você pudesse refletir e olhar para a sua vida, sobre o seu amor. E aí eu te pergunto: como está o seu amor por Jesus diante da obra redentora da cruz?